Olá, vestibulando! Vamos iniciar hoje então mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a regência verbal e a regência nominal, que é a forma como os verbos e os nomes se relacionam com seus complementos. Isso é muito cobrado em prova de vestibular e você precisa conhecer. Vamos estudar um pouco? Vamos iniciar então a aula com a regência verbal. E o que é a regência verbal? Você deve estar se perguntando aí. Você provavelmente já viu a regência verbal nos seus estudos, mas nós vamos ver alguns casos específicos e super cobrados de regência. Regência nada mais é do que a relação do verbo com os seus complementos. Para isso, nós vamos ter que voltar em verbo e relembrar o que são verbos transitivos e intransitivos, diretos e indiretos. Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos. Para isso, vamos estudar o verbo agradecer. O que seria a regência desse verbo? Veja a frase. Agradeci o brinquedo que recebi. Quando eu digo agradecer, quem agradece, agradece alguma coisa. Pode ser, não pode? Então, essa regência é plausível, se o sentido for esse para a frase. Ele agradeceu o brinquedo que recebeu. Não agradeceu a ninguém, agradeceu o brinquedo. Era pelo brinquedo que ele estava agradecendo. Então, esse verbo está como transitivo direto. Agradece alguma coisa. Eu não preciso, na verdade, colocar nenhuma preposição antes para dar esse sentido. Mas se o sentido fosse outro, agradeci ao meu pai. Agora, o agradecimento é ao pai. Então, quem agradece, agradece a alguém. Veja, eu posso agradecer algo ou agradecer a alguém. Quando ele está agradecendo a alguém, o verbo passou a ser transitivo indireto. Eu preciso de uma preposição para ele funcionar. Esse mesmo verbo pode ser transitivo indireto e direto ao mesmo tempo. Como assim? Veja o exemplo. Agradeci o brinquedo ao meu pai. Agora, ele não está só agradecendo o brinquedo, nem só agradecendo ao pai. Ele agradece as duas coisas. Ele agradece o brinquedo ao pai. Então, o verbo passou a ser transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Isso é regência verbal. É como esse verbo seleciona argumentos. O que eu quero dizer com isso? Como que ele vai selecionar o complemento dele? Se ele seleciona apenas um complemento verbal ou se ele seleciona uma preposição mais um complemento verbal. Ou se ele simplesmente não seleciona nada, ele não precisa de nada para existir. Choveu, chove. Ele não precisa, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de nem preposição nem de complemento. Esse estudo é que nós vamos fazer com vários verbos e verbos que normalmente apresentam diferentes regências, mais do que uma regência. E isso faz com que ele mude o sentido da frase e o significado do próprio verbo. Vamos dar uma olhadinha. E o verbo ajudar. Qual que é a regência desse verbo? Ele pode ser tanto um transitivo indireto como um transitivo direto. Como assim? Veja o exemplo. Todos ajudavam a pobre moça. Quem ajuda, ajuda alguém. Eles ajudavam a pobre moça. Então, nesse caso, eu tenho um verbo simplesmente transitivo direto. Ajudavam a moça. Mas eu poderia utilizar esse verbo de uma outra forma. Veja o exemplo. O homem ajudou-nos a carregar as malas. Veja que ele não só ajudou alguém, ele nos ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Como ele ajudou alguém a fazer alguma coisa? O homem ajudou-nos a carregar as malas. Esse verbo, então, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, na mesma oração. Veja que ele seleciona dois argumentos. Ajuda alguém a fazer alguma coisa. Então, essas peculiaridades de cada um dos verbos você deve conhecer, para que quando aparecer no seu vestibular, você consiga compreender o sentido diferente que pode ter e a regência diferente que pode ter cada um dos verbos que nós vamos estudar. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo. Você aspira à vaga do vestibular? Só se esse A for craseado. Porque se você aspira à própria vaga do vestibular, imagine que a vaga do vestibular é uma coisa física,
Você chegou com o seu nariz e cheirou a vaga, aspirou para dentro de você. Ou você é um aspirador e aspirou a vaga. Seria bem bom se fosse assim, né? Se você pudesse simplesmente aspirar a vaga, ela ser tua. Mas não é assim. Se você quer garantir essa vaga, por favor, não esqueça da regência desse verbo. Quem aspira alguma coisa, está aspirando no sentido de colocar para dentro. Aspirando, ou com o nariz, ou com o aspirador, ou de alguma forma. Quem aspira a alguma coisa, deseja alguma coisa. Então você aspira a uma vaga no vestibular. Você aspira a um cargo melhor. Tem que ter essa preposição. Veja o exemplo. A mulher aspirou o perfume das flores. Ela aspirou, ela sentiu o cheiro do perfume das flores. Então ela aspirou alguma coisa, aspirou o perfume. Veja o outro exemplo. O povo aspira a viver melhor. Esse povo almeja viver melhor. Ele quer viver melhor, ele deseja, como você está desejando essa vaga. Então ele deseja a alguma coisa, ele aspira a alguma coisa. Preste muita atenção porque é bem cobrado esse verbo e a regência dele. Então você que quer a vaga no vestibular, aspira a vaga, porque aí você tem a preposição a mais o a artigo formando um a craseado. Você aspira a uma vaga na universidade. Ok? Não precisa pronunciar assim. Mas você tem que saber que ali você está colocando uma preposição mais um artigo. Por isso você está desejando a vaga, senão você está cheirando a vaga. Isso é estranho, porque a vaga não é uma coisa física assim, né? Só se estiver cheirando a sua cadeira lá na sala de aula. Então vamos dar uma olhadinha em outro verbo importante. Assistir. Nesse momento você está assistindo a aula ou está assistindo a aula? De novo, professora, com esse negócio de crase? Sim. Tem preposição ou não, nesse sentido. Veja o exemplo. O médico assistiu o doente durante a cirurgia. Se você agora estiver assistindo a aula, simplesmente assistindo a aula sem a crase, sem a preposição, assistindo a aula, você está me dando assistência. Eu até acredito. Está ajudando de alguma forma. Mas eu acho que não é essa a ideia que você quer. Você está assistindo no sentido de ver. Então precisa de preposição. Quando o médico assiste ao paciente, assiste a enfermeira, ele está dando assistência, ele está ajudando. E não é essa a ideia. Veja outra frase. Assistimos ao noticiário. Aí sim, você é o espectador, está assistindo alguma coisa, está vendo. Então é diferente o sentido de ver e de dar assistência. Quando você dá assistência, ajuda, você está fazendo essa assistência sem preposição. Se você está assistindo como um espectador, vendo, tem que ter a preposição. Não vai esquecer disso. Você, na verdade, não está assistindo a aula, está assistindo a aula. Tem uma preposição aí nessa história, coloca a crase. Você pode também dizer que o homem assiste em Belo Horizonte. Tem uma terceira regência. Ele assiste alguma coisa em um local determinado. É uma terceira regência para esse verbo, um pouco mais rara, mas você pode encontrar. E ela está correta. Ele assiste em algum local. O verbo passa a ser intransitivo. Ok? Você está colocando, na verdade, um complemento, mas que não é selecionado pelo verbo. Ele assiste. E o verbo atender. Parece um verbo simples, com apenas uma regência, mas ele tem duas regências. Ele pode ser transitivo direto ou indireto. Dá uma olhadinha no exemplo. O gerente da loja atendeu os reclamantes. Quando ele atende alguém nessa regência de transitivo direto, ele atendeu, prestou um atendimento. As pessoas chegaram na loja e ele atendeu essas pessoas. Conversou com elas, não disse que não estava ou inventou alguma desculpa, ele atendeu. Escutou o que as pessoas tinham para dizer. Então, eu estou apenas selecionando um argumento, um complemento verbal. Quem atende, atende alguém. Ele atendeu os reclamantes. Dá uma olhadinha no outro exemplo. O governo atendeu o pedido do povo. O povo solicitou, pediu que mexessem nas ruas, nas praças, na legislação, e o governo acatou isso. Então, ele atendeu o pedido do povo. Não está atendendo uma pessoa, está atendendo agora um pedido de pessoas. Mas aí o verbo continua sendo transitivo direto, atende alguém ou alguma coisa.
Mas esse mesmo verbo pode ser transitivo indireto. Como? Veja o exemplo. Era surdo, mas atendia aos pais. Veja, o sujeito era surdo, não escutava. Mas quando os pais solicitavam alguma coisa, talvez por sinais, ele atendia. Quer dizer, ele levava em consideração os pais. O que os pais pediam para ele, ele atendia. Então ali eu tenho uma regência diferente, ele atendia aos pais. Não atendia os pais, atendia aos pais. Quando os pais pediam, ele atendia a eles. Você atende aos seus pais? Então veja lá mais um exemplo. Esquecer e lembrar. Esses verbos, eles podem ter vários tipos de regências. A primeira delas é como transitivo direto, veja. Esqueci o livro de história. Lembrei o nome do artista. Isso quer dizer que quem esquece, esquece alguma coisa. Então veja outro exemplo. Como transitivos indiretos, o verbo esquecer e lembrar tem outra regência, veja. Esqueci-me do livro de história, ou lembrei-me do nome do artista. Quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. Você não se esqueça disso. Veja, se eu estou colocando uma regência para esse verbo, ela tem que ser essa. Se esquece de alguma coisa, esquece alguma coisa. Você colocou ele se esqueceu, eu me esqueci, nós nos esquecemos, nós nos lembramos, sempre tem que ser essa regência, de alguma coisa. Tá? Esqueci disso, me esqueci disso, esqueci isto. Então não se esqueça disso. Existe agora uma outra regência para esse mesmo verbo, vamos dar uma olhadinha. Transitivos indiretos, ele é simplesmente transitivo indireto. Esqueceram-me todos os fatos do passado. Veja que isso depende do sentido para essa frase. Quando ele diz esqueceram-me todos os fatos do passado, não quer dizer que os fatos do passado é que esqueceram dele, mas é que ele que esqueceu daqueles fatos. Ele não se lembra mais daqueles fatos. Então, a regência desse verbo fica assim, esqueceram-me todos os fatos do passado, e não de todos os fatos do passado. Tá? É uma regência que está implícita a ideia de que ele esqueceu os fatos do passado. Seria o mesmo que dizer esqueceu os fatos do passado, por isso eu não digo dos fatos, porque já está implícita essa ideia. Outro exemplo seria, lembraram-me todos os fatos do passado. Então, em vez de esqueceram-me os fatos, lembraram-me. Ele lembrou os fatos do passado, está implícita essa ideia também. Veja um outro exemplo. Marcelo lembra o pai na maneira de andar. Aí, eu não vou dizer assim, ele lembra do pai, porque aí é ele que está se lembrando de alguém, é uma memória dele. Quando eu digo que ele lembra o pai, é que o jeito dele lembra o jeito do pai. Também uma ideia implícita dentro dessa frase. Ele pode ser também transitivo direto e indireto. Lembramos aos alunos a hora da prova. Então quer dizer que nós fizemos um lembrete aos alunos de qual era o horário da prova. Por isso ele vira um verbo transitivo direto e indireto. Eu lembro o aluno da hora da prova. Então está ali implícita essa ideia também. E o verbo informar, qual será a regência dele? Ele pode ser transitivo direto e indireto. Informamos o policial do acidente. Então, quem informa, informa de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Poderia dizer, informamos o policial sobre o acidente ou do acidente. Pode ser, informamos ao policial o acidente. Quer dizer, eu estou dando a informação para o policial de que existiu um acidente. É outro sentido, outra regência para o verbo. Informa-o de que os trabalhos estão terminados ou informa-lhe que os trabalhos estão terminados. Existe uma diferença ali, né? Veja, quem informa alguém informa de alguma coisa. Ao passo que, quando informaram alguém, informaram alguma coisa. Então são duas regências diferentes porque dão sentidos diferentes para a oração. Cuidado com isso na hora de interpretar textos. Eu reforço isso porque é bem importante. Dependendo da regência que você está dando para aquele verbo, você tem um sentido diferente para a oração toda. Veja lá, o verbo ir, por exemplo. Fui ao clube. Quem vai, vai a algum lugar. Você não vai no cinema, nem no banheiro, tá? Você vai ao banheiro, ao cinema. Fica até mais bonito, você virou chique. Né? Eu vou ao cinema, eu vou ao banheiro, vou ao toalete.
Quem vai, vai a algum lugar. E não no banheiro, vou no cinema, no parque esse final de semana. Nada disso. Eu vou ao parque, porque o verbo ir, né? O vou é o verbo ir conjugado. Vou a algum lugar. Não esqueça disso. Fui para Santos é porque eu fui em direção a Santos. Então você tem um outro sentido. Eu fui para Santos, fui para a praia, tudo bem. Eu fui em direção à praia, tá? Transitivo direto. A mulher namorou Marcos durante muito tempo. Quem namora não namora com alguém. Você namora alguém. Ele não namora, o Gustavo não namora com Cristiane. Gustavo namora Cristiane. Então, você cuidado na hora de você dizer que você está namorando com alguém. Você não está namorando com alguém, você está namorando alguém. Essa é a regência do verbo namorar. Então, cuidado com esse tipo de situação. Obedecer e desobedecer. Veja como é que é a regência desses verbos. Os brasileiros obedecem às leis de trânsito. Repare que nessa oração você tem um a craseado. Isso significa, exige uma preposição, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, eles obedecem às leis. Eu tenho o a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo. Que artigo é esse? É o artigo de leis, as leis. Né? Leis é plural, as leis. Eu tenho que juntar, então, a preposição a mais o artigo as e viram as craseados, quer dizer, as leis. Olha o outro exemplo. Alguns desobedecem a faixa de pedestres. Existe uma preposição ali. É o a, preposição mais a, artigo. Então, quem obedece ou desobedece a alguma coisa ou a alguém. Pagar e perdoar. Algumas famílias não pagam aluguel. Ele perdoava nossas falhas. Então, quem paga, paga alguma coisa. A regência dele fica assim, nesse sentido quem paga, paga alguma coisa. Ele paga aluguel. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Veja quando esse verbo é transitivo indireto. Já pagaram ao homem. O homem não perdoou aos devedores. Veja que o verbo pagar e perdoar aí tem uma regência. Quem perdoa, perdoa a alguém, ou quem paga, paga a